Hoje você fica perdido na hora de achar o defeito da fonte chaveada? Quando você pega uma placa de fonte de alimentação chaveada, você não sabe como rastrear o defeito, o problema dela? Comenta que você já passou por isso. Escreve "eu já passei" aqui no campo de comentários, isso é muito importante. E hoje eu vou te ensinar como localizar um dos defeitos das fontes chaveadas que faz com que ela não tenha tensão lá na saída. Então não tem 12 volts na saída, não tem 5 volts, não tem 15 volts. Eu vou te ensinar a rastrear este defeito aqui com o osciloscópio da Rigol Technologies, multímetro e muito conhecimento. Show de bola! Já anota a aula top aqui no campo de comentários, crava o dedo no like e vamos pra cima! E é claro, galera, todos os links que você precisa acessar, baixar nossos e-books gratuitos, aprender eletrônica com os nossos treinamentos, está tudo aqui na descrição do vídeo para sair do zero rumo à faixa preta no fantástico mundo da eletrônica. Fechou? Vamos que vamos! E todo circuito integrado, para que ele funcione, primeiro ele precisa de alimentação. Então, tem que ter alimentação entre VCC e GND. VCC alimentação positiva, GND alimentação negativa. Perfeito? Se não tiver nem alimentação, já fim de papo. O CI não vai funcionar mesmo. Se você não se alimentar, tem energia para você poder fazer tudo aquilo que você faz no seu dia a dia? A resposta é não. O CI é a mesma coisa. Então, o que a gente vai ter que verificar? Ó, primeiro, será que tem pulso aqui, PWM, para controlar o gate do MOSFET? Se tem PWM, ele está fechando para poder fazer a circulação no primário do chopper? Então a tensão que está indo para o chopper e que fica no terminal dreno do MOSFET está variando também? Tem variação de gate que gera variação de dreno? Quando circula essa corrente aqui, ó, a corrente passa por esse resistor aqui, ó, que está aqui, ó, a corrente passa pelo MOSFET, passa por esse resistor e vai para o negativo, tá vendo aqui? Então esse resistor aqui, quando passa a corrente por ele, gera uma tensãozinha. Então se a gente medir a tensão aqui nesse resistor, que é chamado de resistor shunt, tem que ter uma tensãozinha mostrando que está circulando corrente também. Agora, se não tiver tensão de gate, não tem variação de tensão de dreno, não tem tensão aqui no resistor shunt, a resposta é que esse CI não está funcionando ou que alguma proteção da fonte está ativada. Né? O primeiro estágio, a partida do CI, vem através aqui do A, ó. Então vem o sinalzinho aqui do A, passa por esses resistores para ter uma queda de tensão muito grande. E são resistores altíssimos, tá vendo aqui, ó, 500K, 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 dá quase 1,5 MΩ aqui, ó. Então a corrente vem, passa por 1,5 MΩ, dá um valor bem baixinho de corrente, que começa aqui, ó, carregar esses capacitores, ó. Quando chega numa tensãozinha satisfatória, tipicamente 15 volts, legal? Ativa aqui o VCC desse CI, ele começa a gerar pulso PWM, gerou pulso PWM, começa a ligar e desligar o MOSFET, ligou e desligou o MOSFET, energiza, gera variação no primário aqui do chopper, ó. E essa variação de campo eletromagnético, além de gerar uma tensão na saída, também induz uma tensão nessa bobininha aqui de baixo do chopper, ó, que é bobina auxiliar, se chama bobina auxiliar. E nessa bobina auxiliar, tendo essa tensão induzida, a tensão alternada aqui, ó, vem, passa por esse diodo, que transforma do alternado em contínuo e manda daí essa tensão aqui no pino VCC. E a partir dessa partida, depois que tem tensão no enrolamento auxiliar, quem faz com que a tensão da alimentação chegue no nosso CI é o enrolamento auxiliar do nosso chopper e não essa malha aqui de primeiro carregamento dos capacitores para que chegue nessa tensão e o CI funcione. Então o primeiro passo é ele partir. A corrente tem que vir aqui, tem que carregar esses capacitores para chegar na tensãozinha de partida, para ele começar a gerar PWM, para ele controlar o chopper inicialmente, para que induza a tensão no auxiliar e no auxiliar, então, daí sim, com esse ciclo contínuo funcionando, o enrolamento auxiliar mande tensão aqui para o VCC para alimentar o CI com sucesso. Agora, se ele nem começar, se tiver algum problema, automaticamente tudo isso não vai funcionar. Eu fiz, gente, lá na placa, eu coloquei vários TPs, né, test point, várias barrinhas de pino soldadas aqui, ó, no gate do MOSFET, no dreno do MOSFET, aqui no nosso querido resistor shunt,
em vários pontos estratégicos para a gente medir então com o osciloscópio toda essa análise gráfica para ver então se está funcionando, que pé que está, onde pode estar o defeito dessa placa eletrônica, para a gente segmentar o defeito e ir direto na raiz para poder fazer essa fonte chaveada voltar a funcionar, fechou? Para a gente fazer toda a análise gráfica dos sinais da nossa fonte chaveada, a gente vai usar então, pessoal, o Rigol DHO 924S, osciloscópio fantástico de 250 MHz, 4 canais, 1.25 gigasample, 12 bits de resolução vertical. Simplesmente o osciloscópio mais faixa preta da atualidade, que inclusive está na Black November da Rigol. Os links estão sempre aqui na descrição do vídeo, tá? Beleza? Bom, primeira coisa, pessoal, como a gente vai trabalhar na parte hot da placa, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com as pontas de medição do osciloscópio sempre no vezes 10. Que no vezes 10, conforme eu estou mostrando aqui para vocês, a ponta ela suporta 300 volts RMS. A ponta consegue então ter picos de tensão ali de 420 volts tranquilamente. Então você vai medir a tensão de forma segura na placa. Então, para você trabalhar com a ponta no vezes 10 de atenuação, você tem que vir aqui em cada um dos 4 canais, ó, clica no canal, probe. Como é que tá a probe? Tá na atenuação de vezes 10. Agora você tem que então pegar a sua ponta de prova, com a sua ponta de prova em mãos. Essa aqui é uma PVP 2350 da Rigol, tá? Vai pegar a chavinha dela de atenuação, então tira do X1 e põe todas em vezes 10, todas na posição vezes 10. Faça isso antes de conectar no seu circuito eletrônico, tá? Fez isso, gente, esse osciloscópio aqui tem 4 canais. 4 canais. A gente consegue fazer 4 medições simultâneas com ele, tá? Só que eu tirei a garrinha de jacaré, que é a referência negativa da ponta de prova, tá? Eu tirei de 3 pontas, só fiquei com a garrinha em uma ponta só. Por quê? Porque a referência de uma ponta é a referência de todas. Todas as referências negativas de todos os canais estão interligadas. Então não faz sentido, se você vai fazer 4 medições simultâneas, ter 4 garrinhas de jacaré ligadas na placa eletrônica. Compreende? Apenas uma garrinha é necessária para que você então não gere o quê? Interligações entre as garrinhas desnecessárias e que pode gerar curtos acidentais na placa. Então, vai fazer 4 medições simultâneas, não é necessário conectar 4 vezes a garrinha de jacaré. Pelo contrário, apenas uma. Onde que nós vamos colocar a garrinha de jacaré do osciloscópio DHO 924S, canal número 1? Nós vamos colocar na referência negativa da parte hot, lá na saída da ponte retificadora, tá, gente? Beleza? Então aqui está a saída negativa do nosso sinal da ponte retificadora. Então, a única garrinha que a gente vai colocar é aqui, ó. Beleza, ó? Perfeito. Referência negativa fixada com sucesso na placa eletrônica. Agora, o que nós vamos medir, gente? Com o canal número 1, nós vamos medir lá a tensão do nosso capacitor, no link DC. Lembrando que a placa está sem energia nesse momento, tá, gente? Beleza? Então, ponta de prova na atenuação vezes 10. E colocamos aqui para fazer a medição da tensão do nosso querido capacitor, que vai ter lá os nossos 180 volts. Beleza? Canal número 2. Onde que nós vamos medir? Vamos medir a tensão de gate. Então, já tem um terminalzinho aqui, ó, soldado exatamente no gate do nosso MOSFET, ó. Beleza? Então tá aqui, ó. Coisa linda. Ponta de prova do canal número 3. Nós vamos medir o quê? A tensão de dreno do nosso MOSFET, ó. Beleza? Então, ponta de prova do canal número 3, tensão de dreno. Vamos lá, ó. Fechou? Colocamos aqui tensão de dreno. E ponta de prova do canal número 4. Professor, como é que você sabe qual que é o canal 1, 2, 3 e 4, gente? Aqui, ó. Ó, pela cor de identificação dos canais. Então, amarelo, canal número 1, azul claro, número 2, vermelhinho, rosinha, número 3 e azul escuro, número 4, tá? E então, o nosso canal número 4 já medir no resistor shunt, que tá aqui, ó. Beleza? Ó, nesse carinha aqui. Muito bem. Pontas de provas fixadas, agora a gente tem que fazer o quê? Foco no osciloscópio para ajustar ali o sinal da melhor forma possível. Colocar os 4 sinais simultâneos aqui na tela do nosso osciloscópio, ó. Como no canal número 1 a gente vai medir então 180 volts, vamos clicar aqui no canal número 1 para selecionar ele, beleza, ó.
mais uma vez para ligar ele novamente. E vamos colocar aqui uma tensão de volts por divisão, ó, de cerca de 100 volts por divisão, tá bom? Beleza? Vou pegar aqui, ó, no vertical e vou descer um pouquinho o sinal. Beleza? E já marcou aqui, ó, uma tensão então de 180 volts. Perfeito, ó. Beleza? Então, tá show de bola. No canal número 2, nós temos uma tensão de quantos volts, gente? Lá no máximo, ó. No canal número 2, ó. Milivolts. Ih, rapaz. Então quer dizer que a tensão de gate tá em milivolts. Tem algum pulso aqui? Ó, não estamos enxergando pulso nenhum lá no gate do MOSFET. Então quer dizer que o CI chaveador não está ligando e desligando ele para fazer o controle lá do primário do transformador Chopper. Absolutamente nenhuma rajada de sinal. Estão vendo, gente? Ó, olha lá, ó. Nada, 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 nada. Então quer dizer que o gate não está sendo ativado. O MOSFET não está sendo ativado. Tá bom? Vamos agora, no canal número 3, nós vamos medir a tensão de dreno, tá, gente? Tensão do dreno, quando o MOSFET está em aberto, quando ele não está conduzindo, ele absorve toda a tensão de dreno para ele. Toda a tensão que está chegando no circuito para ele, que ele é uma chave aberta. Então, se está chegando 180 volts no Chopper, como o Chopper não está sendo energizado, quem fica com 180 volts é o MOSFET. Então aqui vamos colocar uma escala aqui, ó, canal número 2 estávamos, vamos para o canal número 3. Vamos mudar aqui a escala de volts por divisão para 100 volts por divisão também, ó. Olha lá. Então, toda a tensão do link DC de 179,56 volts fica no MOSFET, ó. Percebe, ó? 178 volts no dreno do nosso MOSFET. Então, zero chaveamento, hein, pessoal? O CI não está funcionando, beleza? E no canal número 4, a gente está medindo a tensão lá do nosso querido resistor shunt, certo? E qual a tensão que ele está mostrando aqui no canal número 4? Ó, milivolts também. Perfeito, gente? Tranquilo? Então, milivolts no canal número 2, gate, milivolts no shunt, zero chaveamento, toda a tensão está no dreno do MOSFET, então agora a gente tem que achar por que o nosso CI não está chaveando o MOSFET para controlar o primário do transformador Chopper. Tá bom? Então, dica, sempre use essa proteção aqui para fazer as suas medições com segurança, beleza? E a primeira coisa que a gente vai avaliar, então, é como é que está a tensão de partida do nosso CI chaveador, beleza? Lembra que eu falei para vocês que a tensão de partida começa lá no A, que é o ponto de entrada de tensão na ponte retificadora. A tensão passa pelo resistor R9112, depois vai para o R9102, depois vai para o resistor R9103. O que a gente espera? Que vai entrar uma tensão alta no primeiro resistor. Como é um circuito sério, vai ter uma divisão de tensão tipicamente igual entre os três resistores, porque são de valores iguais, tá? E aí vai sobrar um pouquinho de tensão que vai ficar no capacitor para poder mandar essa tensão para o VCC e então fazer o CI partir. Beleza? Os resistores vão controlar a corrente de partida do nosso CI. Beleza? Então eu vou tocar aqui e aí vocês vão ver as medições no nosso querido osciloscópio da Rigol. Uma coisa muito massa no osciloscópio da Rigol é que você consegue acessar ele via rede. Então conectei um cabo de rede nele aqui, um cabo Ethernet. Ele já gerou um IP. Então, ó, o IP dele 192.168.0.46. E eu vou abrir lá no meu computador agora e você vai enxergar tudo que está acontecendo no osciloscópio, em todas as medições diretamente no computador. E eu vou colocar na edição aqui para você de forma sensacional para você ver o que eu estou medindo na placa e imediatamente o que está acontecendo na tela do osciloscópio ao mesmo tempo. Muito bem, meus queridos, vamos então agora medir a tensão sobre os resistores da malha de alimentação inicial do nosso CI. Vamos lá, ó. Tensão inicial 70 volts, entrou no primeiro resistor da nossa malha resistiva, que vai fazer os capacitores carregarem pela primeira vez para fazer o CI partir lá no VCC, quando atingir a tensão dele de partida, que geralmente é uns 15 volts, tá? Então entrou 70 volts, vamos lá. Se está circulando corrente por ele, vai ter que ter uma queda de tensão. Ó, 70 no terminal, 45. Opa, tá tendo aí uma queda de cerca de 25 volts. Então, se está tendo queda de tensão, quer dizer que o circuito, aquela malha não está aberta. Está circulando corrente, porque só se circular corrente que vai gerar queda de tensão. Então, entrou 70, saiu 45, 46,
Esses 46 chegaram no outro resistor que é o R9102. E vai ter uma queda de mais ou menos uns 20 volts aí também, vai marcar uns 20 volts na saída dele. Olha lá, 25 volts. E na saída dele, da saída dele vai na entrada do outro resistor, 25 volts. E na saída dele vai ter que ter a tensão do CI, que geralmente é uns 15 volts lá no VCC, ó. E quanto que tem? 1 volt. Então esse 1 volt aqui, ó, é a tensão que está chegando lá no VCC do CI e que não vai fazer ele partir nunca. Não vai gerar PWM nunca, tá? Então entrou o 70, dividiu tensão do primeiro resistor com o segundo, 46, 46, outra queda de tensão, 23, 23, outra queda de tensão. Tá chegando no CI, no seu VCC, 1.5 volts, tá? Uma outra maneira da gente confirmar isso é medindo diretamente no pino de VCC do CI. O CI da nossa placa eletrônica é esse cara aqui, ó. É esse CI oscilador, esse SMD aqui, ó. Então o que você pode fazer? Você pode medir diretamente no pino dele de alimentação, que é o pino número 5 desse SMD, tá? Vou tentar posicionar aqui para vocês, para a gente fazer essa medição de tensão lá no pino dele de VCC apenas, tá? Como é SMD, você tem que tomar muito cuidado para não colocar a medição em curto, tá bom, gente? Beleza? Ó, somente lá no pininho. Vamos lá. Olha lá, 1,5 volt, tá? E aí o CI definitivamente não irá funcionar. Agora, por que que tá 1,5 volt? Agora vem a próxima análise. Então, se eu medir continuidade elétrica entre o 5 e o 1, e der, quer dizer então que existe um curto na malha VCC do nosso querido circuito integrado, tá? Ó, aonde que eu tenho o GND? Onde que tá a nossa referência negativa? Pino número 1, ó, tá aqui. E o pino 5, tá aqui, vamos lá, ó. E aconteceu o que a gente previu, o que estava previsto. O VCC em relação a GND está em curto. Tem algo que está queimado, algo que está oferecendo uma baixa resistência entre VCC e GND. Ó, e cadê o 9102? Está aqui, ó. Um positivo do capacitor, negativo do capacitor, olha lá. Ó. O curto-circuito está refletindo aqui nesse capacitor também. Quem mais está lá? O 9104, que é esse capacitor cerâmico SMD aqui, ó. Então, quando você tem algo em curto entre VCC e GND, todo mundo que está entre VCC e GND vai apresentar o mesmo curto. A mesma resistência baixa, ó, a mesma continuidade. Mas aí a questão que fica é a seguinte. Tá, professor, mas então qual componente que está em curto? É o CI, que está apresentando essa resistência baixa? É o capacitor eletrolítico, 9102? É o SMD cerâmico, 9104? Qual é o componente que está apresentando essa resistência? Tá curioso para saber se é o CI da fonte chaveada que está em curto, se é o capacitor cerâmico, se é o capacitor eletrolítico. E agora, professor Rodolfo? Calma, ó, fica tranquilo. Eu vou deixar um vídeo aqui na tela final que você clicando, você vai assistir exatamente o vídeo onde eu mostro estratégias para você localizar qual é o real componente em curto nessa malha de alimentação aí do nosso querido CI lá no VCC dele, na nossa fonte chaveada, que está impedindo ele de partir de forma show de bola. Pode ficar tranquilo, mas não esquece de clicar no link aqui da descrição do vídeo também e baixar nosso e-book gratuito para aprender eletrônica do zero, rumo à faixa preta, ser um especialista na área, já fazer os primeiros reparos e desbravar o mundo da eletrônica não sozinho, mas acompanhado da família Eletrônica Fácil. Chegou até esse ponto, escreve "Eu cheguei" aqui no campo de comentários. Te vejo no próximo vídeo. Vamos que vamos, vamos pra cima!